Todos. É um prazer estar novamente aqui, estarmos juntos conversando novamente. Hoje a ideia é que a gente possa continuar mais um pouquinho daquela conversa que nós tivemos no nosso último encontro, né? Falávamos sobre a questão do preconceito. E hoje a ideia é trazer o tema sobre o preconceito contra a mulher. Por isso escolhemos misoginia, mulher, onde estão os que te perseguem. Mas antes da gente entrar propriamente no tema, vou convidar a todos para que nós possamos fazer a nossa prece de abertura, né, nos prepararmos, né, deixarmos o nosso pensamento mais tranquilo para que nós possamos falar um pouquinho a respeito do tema, tá ok? Eu convido todos então para a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus neste momento, a Jesus, o nosso Mestre, e pedindo a ambos que possam nos abençoar, que possam nos amparar, que a partir desse momento nós possamos estar em sintonia com os espíritos amigos da nossa casa e que nós tenhamos condições de receber o que viemos buscar nesta casa. Pedimos também a Deus e a Jesus que abram a nossa compreensão, o nosso entendimento e nós tenhamos condições de captar os ensinamentos da noite e aplicá-los no nosso dia a dia. Pedindo mais uma vez ao Pai a sua proteção, o seu amparo, iniciamos a reunião de hoje. Que assim seja. Então, gente, a nossa ideia hoje é trocar mais uma ideia. Nós começamos a falar de preconceito em nossa última reunião, né? Alguns temas, alguns tópicos gerais a respeito de preconceito. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do preconceito contra a mulher. O que é o preconceito, né? Lembrando que preconceito é uma ideia pré-concebida, é algo que se imagina, algo que não tem embasamento científico. É uma ofensa à nossa razão. Por que a gente chama de ofensa à nossa razão? Porque não possui nenhum tipo de base que não seja a nossa opinião. É uma opinião particular que não encontra sustentação em lugar nenhum. Então, o preconceito é isso. E o preconceito contra as mulheres vem exatamente nessa direção. Ou seja, não há razão para que nós tenhamos preconceito contra as mulheres. Não existe uma razão científica para que nós tenhamos esse preconceito em relação às mulheres de forma geral. Né? E aonde se manifesta esse preconceito? Onde é que a gente enxerga esse preconceito contra as mulheres? Em muitas áreas do nosso conhecimento, do nosso dia a dia. Começa com pequenas piadas, ou piadas de mau gosto. Uma quantidade infinita de piadas, de brincadeirinhas sem graça, de coisa de mimimi, de conversação que não tem sentido. Falar, por exemplo, nós falamos uma na última reunião, né, a história da mulher no volante, perigo adiante. E lembramos, inclusive, das seguradoras, né? As mulheres têm desconto quando fazem seguro para os seus veículos, porque cientificamente está provado que elas causam menos acidentes graves no trânsito. Mas nós continuamos a dizer que as mulheres dirigem mal. Quando é um homem que é barbeiro. Quando as mulheres dirigem mal. Vamos lembrar também da questão do preconceito, das propagandas de exploração do corpo feminino. Dificilmente a gente vê uma propaganda de exploração do corpo masculino. Normalmente a gente vê o corpo feminino sendo exposto, a mulher sendo julgada ou sendo avaliada pelos seus dotes físicos, não pelos seus dotes intelectuais, pela sua capacidade de realização, pelo seu poder de síntese, por ser uma acadêmica brilhante. A gente não vê esse tipo de situação com frequência, mas a gente vê a questão do elogio à forma física. Outra forma de preconceito muito duro é mulheres que ocupam as mesmas posições que homens, com as mesmas responsabilidades dentro de empresas, ganham menos. Isso é uma constatação, isso não é, será que é assim? Não, é uma constatação. Mulheres na mesma posição que determinados homens dentro de empresas, na grande média, ganham muito menos do que os homens. E, normalmente, a gente
percebe que existem desconfianças em relação ao desempenho da mulher, né? O homem, se erra, tudo bem. Se a mulher erra, já fica, opa, não, ela errou porque é mulher, olha o que aconteceu, como é que pode, como é que não pode. Então, é uma forma muito grave de preconceito. Hoje ainda escutava na Rádio Jovem Pan uma neurocirurgiã fazendo um comentário muito interessante a respeito dessa questão de preconceito. O casal entrou no hospital onde ela estava de plantão. Ela é uma neurocirurgiã, não é uma pessoa desqualificada, né? Uma cientista, uma pessoa, né, médica formada nos melhores hospitais, nas melhores faculdades. E a criança, por um acidente, aconteceu um acidente, ela estava com uma faca enterrada no crânio. Ela estava consciente, estava tudo bem, mas seria necessária uma operação para remover a faca. Enquanto ela atendeu na emergência, tudo bem. Quando falou-se que seria necessária uma operação para remoção da faca, sem que houvesse nenhum dano a mais à criança, os pais perguntaram quem seria o médico responsável pela operação. E ela respondeu que ela seria a médica responsável. O pai deu 2 passos para trás e perguntou se não tinha um médico de plantão que pudesse atender. Ela falou, meu senhor, a médica neurocirurgiã do hospital sou eu, que hoje estou de plantão. Ele ainda ficou, será que não é melhor ver a opinião de um outro médico? Ela falou assim, olha, nós podemos fazer isso. O seu filho, a vida do seu filho que está em risco. O senhor é que escolhe. Mas, em função da vida do garoto estar em risco, ele acabou permitindo, né, ou deixando que ela operasse. Ela operou, sucesso, depois ele veio agradecer. Mas a gente percebe, né, que por se tratar de uma mulher, havia uma desconfiança da capacidade intelectual, da capacidade de desempenhar aquela função por parte da mulher. E nós temos essa coisa, a nossa sociedade tem esse tipo de situação. Voltando, e ela mesma coloca que nessa função, se fosse um cirurgião, estaria ganhando mais do que ela, mas ela não reclamava do salário, porque ela assumiu que ela ali tinha a tarefa dela ali era ajudar pessoas. Então, e isso sem nenhum embasamento científico para dizer que a hora trabalhada dela valeria R$1 a menos que a de um homem. Muito pelo contrário, talvez porque ela foi formada em universidades de categoria, fez estágio fora do país e uma série de outras coisas. Certo? Então, nós buscamos aonde estaria a causa desse preconceito que nós temos em relação à mulher, né? Nós sabemos que numa determinada fase da história, inclusive na questão dos hebreus, né, a mulher tinha uma posição de destaque, mas talvez pelo contato com a civilização grega, já que Alexandre o Grande tomou conta, né, de toda a Ásia, em função do contato com os gregos, e os gregos colocavam a mulher numa posição secundária. Inclusive, o termo misoginia sai do grego, que é mísio, que significa ódio, né? E gine, que é mulher. Então, misoginia é o ódio, o sentimento de aversão contra a mulher, que vem do grego. E a sociedade grega, ela tinha essa situação de colocar a mulher numa posição secundária. Tanto que, num casal, se o marido morresse, quem assumia a situação da casa era o filho mais novo, nunca a mulher. E isso vai passar também para a cultura hebraica. Quando Alexandre toma conta de toda a Ásia, né? O que acontece? Ele leva a cultura grega, porque Alexandre gostava muito, ele era interessado pela filosofia grega e ele dissemina essa filosofia grega, a língua, tudo isso, e os costumes, né? Vai tudo junto. Então, isso acaba meio que se permeando em relação à cultura grega. E nós vamos perceber isso nos 10 mandamentos. Eu vou me permitir ler o mandamento direto no Antigo Testamento, está no Êxodo, né? Olha só como é que a coisa funcionava. No Êxodo, versículo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, a mulher, na cultura judaica, nesse momento, quando Moisés está escrevendo os 10 mandamentos, o status dela é o status de uma coisa. Ela tem o mesmo status do boi, do servo, da casa, das coisas. Ou seja, ela foi relegada a um segundo plano. E nós, que vamos receber muito da cultura judaica, né, na formação do cristianismo, o cristianismo é um filho do judaísmo, nós vamos receber muito dessa colocação de que a mulher tem o mesmo status de coisas dentro do judaísmo. E nós vamos ver daqui a pouquinho que também dentro do cristianismo isso vai acontecer. Um ponto que é muito marcante, né, nessa questão, a questão da mulher adúltera. Vamos nos lembrar, quem foi levado a Jesus foi única e exclusivamente a mulher adúltera. Cadê o homem adúltero nessa passagem? Né? Cadê a pessoa do casal? Porque ninguém adultera sozinho. Né? Não existe adultério do eu sozinho. A adúltera estava lá, foi levada e ia ser apedrejada. Cadê o homem? Por que ele não estava lá? A gente entende que, de repente, a ideia era pegar Jesus, né, dar aquela pegadinha suficiente para colocá-lo numa situação embaraçosa. Mas mesmo assim, por que é que Jesus só foi levado, essa moça, à presença de Jesus? E o que Jesus diz para ela? Ele primeiro aponta, né, aquela situação em que ele diz, né, que aqueles que não estivessem sem pecados atirassem a primeira pedra, lembrando, né, que na cultura judaica todos somos pecadores, independente, né, de quem seja, por mais pura seja a pessoa, ela por definição ela é pecadora, então certamente ninguém naquele instante atiraria uma pedra nessa moça, ok? Mas Jesus pergunta a ela, onde estão os que te condenavam? Se ninguém condenou, ele também não condenava. E fala para ela ir e não pecar mais, certo? Continuando, né? Isso vai perdurar até a Idade Média. E na Idade Média a gente vai perceber o quê? Que as mulheres tinham 3 possibilidades, né? Ou eram as prostitutas, ou eram as bruxas, ou eram as santas. As santas, elas eram ligadas ao modelo da Virgem Maria. Modelo tirado, a gente não sabe exatamente de onde, né? Porque Maria, dizer que Maria era assim, aquela pessoa calada, não me parece que seja muito correto essa visão, né? De que Maria, porque Maria vai colaborar com os apóstolos na casa do caminho. Maria vai ajudar, vai estar presente, né? Vai estar presente junto aos apóstolos, amparando, auxiliando. E a imagem da santa é aquela imagem mais petrificada, né, da pessoa que passa a vida em oração ou qualquer coisa parecida. As prostitutas eram as prostitutas, a gente entende isso, eram aquelas mulheres que tinham que se vender para poder ganhar algum dinheiro, né? Algumas por desejo, não muitas, mas a maioria para poder sobreviver. E nós vamos ter as bruxas. As bruxas é um capítulo um tanto quanto à parte. Porque as bruxas eram aquelas que conseguiam ter uma determinada ascendência sobre aqueles que viviam próximos a ela. Eram mulheres que conseguiam conhecer remédios, né, a medicina das plantas. Algumas eram médiums, então elas entravam em contato com os espíritos, eram buscadas, né, em função disso, e várias delas deixavam os afazeres domésticos, conseguiam escapar dessa coisa de cuidar de casa, só viver para casa. Muitas eram viúvas, outras solteiras, mas elas não tinham a tarefa doméstica como a tarefa principal da vida dela. E os artistas retratavam as bruxas como voando em vassouras, porque a vassoura era o símbolo da mulher
que era a dona de casa, que tinha que cuidar do lar, que não podia fazer outra coisa. E elas escapavam dessa realidade. E o que acontecia? Então, elas eram caçadas. Por que foram caçadas pela igreja? Porque elas tinham ascendência sobre as populações locais. Elas tinham ascendência sobre as pessoas que estavam ali. Elas exerciam uma espécie de medicina que só era permitido aos padres. E então, o que acontecia? Poxa, elas representavam um perigo, então fogueira nelas, certo? Por isso que as bruxas foram perseguidas. Como é que elas podiam, afrontar o poder da igreja? Com relação às prostitutas, é interessante a gente notar que a figura de Maria Madalena foi colocada como prostituta e ela nunca foi. Né? Maria Madalena era aquela que acompanhou Jesus mais de perto, talvez dos apóstolos, de todos aqueles que viveram ao lado de Jesus, foi aquela que mais entendeu a sua mensagem. E, no entanto, ela foi por Gregório I, Papa Gregório I, numa confusão que ele fez, né, com as personagens femininas da Bíblia. Ele fez uma tremenda confusão e ele, eu não me lembro agora exatamente o ano, ele num discurso coloca que Maria Madalena era uma prostituta e a história passou por isso. E até o ano de 2016 ela era considerada uma prostituta. Depois a igreja deu uma ajeitada na situação dela, né? Ela saiu dessa situação de prostituta. A questão dos 7 demônios, né, que dizem que Jesus tirou dela 7 demônios era como os judeus tratavam as pessoas que tinham epilepsia. Quem tinha epilepsia, na época, era tratado como se fosse um endemoniado por 7 demônios. Né? Então, provavelmente o que aconteceu é que Jesus curou Maria Madalena porque ela era uma pessoa que tinha esse problema. E lembrando mais uma vez, né, que fica apagado na história a presença das mulheres junto a Jesus como financiadoras do seu movimento. A própria Maria Madalena, a Joana de Cusa, que era quem contribuía financeiramente, Marta, Maria, que contribuíam financeiramente com o movimento de Jesus, porque eles precisavam de dinheiro para poder sobreviver, certo? Na Idade Moderna, a situação não ficou diferente, né? Muitos pensadores da Idade Moderna, que são pensadores que foram trazer muito do que a gente pensa hoje, tinham ideias muito complicadas sobre mulher. Rousseau, olha só, a mulher é um ser destinado ao casamento e à maternidade. Quer dizer, ele amarrou ela dentro de casa, amarrou a mulher dentro de casa, não podia sair mais. Né? Afinal de contas, ela está destinada ao casamento e à maternidade. Napoleão Bonaparte, a mulher é nossa propriedade e nós não somos propriedade dela. Schopenhauer, pensador, né? Cabelos longos e inteligência curta. Immanuel Kant, o grande filósofo, né? Pouco dotada intelectualmente, caprichosa, indiscreta e moralmente fraca. Immanuel Kant, grande pensador estudado até hoje, certo? Vamos nos lembrar, né, que em 8 de março de 57, nos Estados Unidos, as operárias que morreram queimadas, por que elas morreram queimadas dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, né? Porque elas estavam reivindicando redução de jornada de trabalho. Não é de 8 horas, não. De 14 para 10 horas. E pedindo licença maternidade. Foram queimadas, foram trancafiadas dentro da fábrica e alguém tocou fogo na fábrica, morreram. Isso, nós homens somos os responsáveis por esse tipo de coisa. Olympe de Gouges, revolucionária francesa. Quando da Revolução Francesa, né? Ela lançou o manifesto, a Declaração dos Direitos da Mulher. E deixou claro que a Declaração de Direitos do Homem era um instrumento de cidadania restrita ao sexo masculino, servia só para os homens. E ela então vai questionar por que as mulheres poderiam ser enforcadas e não podiam subir à tribuna, colocar suas ideias. Mas ela foi devidamente decapitada, né? Porque lutou pelos seus direitos.
Então, percebam o que nós homens, tem que ficar claro, o que nós homens estamos fazendo com as mulheres ao longo do tempo, né? Isso é um legado nosso, homens, em relação às mulheres. Na política brasileira, as mulheres só tiveram voto em 1932, né? Mas eram só casadas, viúvas e solteiras de renda própria. As outras não. Aí, em 34, todas podiam votar, mas o voto não era obrigatório. Agora, a partir de 46, sim. Detalhe, em 32, antes de 32, discutia-se o seguinte, que a mulher não deveria votar para evitar as discussões dentro de casa, porque poderia ser um motivo de separação, né? A mulher tem uma opinião diferente do marido, não podia. Então o voto poderia criar essa confusão dentro de casa. Não consigo entender por quê, né? Mas, por que não pode se discutir, não se pode conversar? Mas, tudo bem, nós fizemos isso, certo? A mulher não podia ter opinião própria, ela tinha que seguir a opinião do marido. E exemplos de preconceito de todo gênero vêm, né, desde as épocas mais remotas, né? Mais de 2.000 anos. Nós estamos falando de mais de 2.000 anos. Vamos nos lembrar de música, né? A questão das letras lindas, né, que falam de periguetes, das safadas, das cachorras, mulher melancia, mulher maçã, mulher de tudo quanto é jeito de fruta, né? Os rótulos que se colocam em garrafa, principalmente em bebidas, né? Coloca-se rótulo em bebida com retratos femininos para fazer sucesso. Propagandas, principalmente de bebidas, explorando o corpo feminino. Voltamos a falar, né? A questão das piadinhas sobre mulheres, principalmente da loira burra, né? Isso é uma praga, o que tem de propaganda de loira burra. A questão das DRs, né? A discussão da relação, porque as mulheres adorariam fazer discussão de relação, quanto basta o homem comer, dormir, sexo e só, e tá bom, a vida passa, o homem é uma beleza, quando não é verdade, quando a gente sabe que quem sustenta muitas vezes psicologicamente uma casa é a esposa, né? Homens não são complexos? Tira a mulher junto dele para ver o que acontece com ele, né? Deixa ele por conta dele para você ver onde vai parar, certo? Outra coisa que a gente percebe, né, e que a gente precisa lutar contra. A pessoa assumiu um namoro, ganhou um anel de casamento, anel de noivado. Gente, ou certidão de casamento. Não é certificado de propriedade que o homem adquire sobre a mulher. Um anel de noivado, um anel de casamento, uma certidão de casamento, um sim para um namoro, é simplesmente uma ritualística que a gente faz de união. Mas não significa posse, não significa que aquela pessoa passa a ser minha, não significa que eu tenho plenos poderes sobre aquela pessoa para fazer o que quiser, principalmente para agir com violência em relação à mulher. Nós temos que ter a dimensão de que a união de pessoas é união de pessoas, não é eu subjugar a pessoa. Não sou eu tomando posse e controlando todas as atitudes e movimentos daquela pessoa. Nós somos pessoas livres e independentes. Resolvemos nos unir porque nos gostamos, porque achamos que devemos. Nesse instante, aumenta a minha responsabilidade sobre aquela pessoa, a minha responsabilidade como homem, né? Nós devemos cuidar, nós devemos, sendo mais fortes fisicamente falando, normalmente é o que acontece, né? Nós estamos aqui para ajudar e não para subjugar. Nesse quadro todo surge a violência contra a mulher, né? Nesse quadro, principalmente quando se estabelecem as uniões, acontecem as violências. E as violências, a grande maioria delas vem de dentro de casa. Do companheiro, né? Ou companheiro, marido, aquele que juntou, o namorado, o noivo. E vem violências de todo jeito. Violência patrimonial, quando há o controle financeiro por parte do marido. Violência moral, quando
a imposição por gritos, por palavras ásperas, por falas indevidas. Violência sexual, quando, né, a mulher é obrigada a práticas sexuais que ela não quer ou não quer fazer sexo com o marido ou com o companheiro, seja lá quem for, e é obrigada a isso. Violência psicológica, quando a pessoa tortura a outra, né, psicologicamente falando. Violência física, quando é agressão para valer, né, a pessoa que bate, a pessoa que esfola, que faz o que acha que deve. E o que é pior, essa violência vem por parte de quem está ao lado, né? E sempre partindo do homem. Não existe agressão por parte da calça jeans, né? Não existe agressão por parte de outro que seja, né? É sempre o homem. E a grande maioria das agressões, e principalmente os feminicídios, que é a morte da companheira, né, é por aquele que está mais perto e que deveria ter por missão e função defender a mulher, né, estar ao seu lado, dar apoio, auxiliá-la de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Então, e aqui a gente tem o triste quadro, né, do Brasil, em que nós somos campeões, né, estamos entre os primeiros países em violência contra a mulher, e aqui está só feminicídio, não está agressão. Eu não encontrei o quadro de agressões, mas olha só, 2020, primeiro semestre, só no primeiro semestre, 648 casos de feminicídio. Feminicídio não inclui roubo, não inclui estupro, não inclui violência física, é só morte. E não é morte com o desejo de furtar alguma coisa de alguém, não é morte com o desejo de roubar ou de qualquer coisa assim. É morte por morte, morte porque a pessoa foi lá e matou a outra. É um absurdo a gente pensar uma situação dessa. É algo que não cabe na nossa cabeça, pensar que homens estão matando as suas companheiras, seja lá pelo motivo que for. Nós estamos em 2021 e assistimos esse quadro lamentável, e muitas vezes a gente ainda escuta, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Sim, depois nós vamos ver o defunto no caixão. E aí a gente chora, acha triste, que coisa horrível, mas o que a gente tem feito para a redução desse quadro? Num processo de educação, né, das pessoas, e quando não dá para fazer pela educação, é preciso que a autoridade responsável entre e resolva. Nós já temos a Lei Maria da Penha, que ajuda muito nesses casos, né? Nós já temos uma redução disso em função da Lei Maria da Penha. Mas nós, sabendo de casos desse jeito, temos o dever de alertar as autoridades. Você acha que não deve ir lá? Legal, mas alerte as autoridades sobre o que está acontecendo. Ok? Continuando, a pergunta é, e nós espíritas, né? Qual a nossa posição em tudo isso? O Espiritismo é muito claro. O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte das leis morais, no capítulo 9, na Lei de Igualdade, coloca de maneira brilhante a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Então, a gente destaca, né, nesse trecho, é um trecho curto, mas é um trecho muito interessante, destacamos que na pergunta 820, quando Kardec pergunta aos espíritos se a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem. E a resposta clara é: a força que a um sexo Deus concedeu é para que proteja o outro, não para que o escravize. Ou seja, o homem não é mais forte para fazer da mulher a sua escrava, aquela a quem ele manda e ele obedece, mas sim para que ele possa protegê-la, ampará-la, auxiliá-la em tudo que for necessário. Na 822A, também é outra pergunta fantástica. Kardec pergunta então aos espíritos: assim sendo, uma legislação, um conjunto de leis, uma constituição, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos do homem e da mulher? E os espíritos respondem com uma clareza ímpar:
De direitos, sim. Das funções, não. Então, igualdade de direitos. É preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se o homem do exterior e do interior a mulher. Cada um de acordo com a sua aptidão, certo? A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização e a sua escravização marcha a par com a barbárie. Além disso, sexo é só organização física, porque nós sabemos que os espíritos não têm sexo. Nós reencarnamos homem e mulher dependendo das nossas necessidades, do que a gente precisa aprender e fazer. Então, quanto mais nós tivermos igualdade de direitos entre homens e mulheres, mais nós estaremos preparando uma sociedade igualitária. Outra coisa que é importante que a gente coloque, né? Quando a gente fala em igualdade de direitos e de funções, não é função da mulher, não é função da mulher. Lavar, passar, cozinhar, varrer, né? Arrumar a sopinha para o homem, todo esse negócio, trocar fralda de criança. Gente, a gente tem que entender o seguinte, né? Quando a gente casa, quando a gente junta, quando a gente faz qualquer coisa, quando duas pessoas resolvem montar uma casa, esse é um projeto dos dois. Não existe lar de projeto de um só. O projeto é dos dois e os dois têm que colaborar. O que não dá para um fazer, o outro faz, principalmente numa sociedade como a nossa, em que nós hoje temos mulheres que trabalham, homens que trabalham. Então, tudo o que for possível fazer para facilitar a vida um do outro é preciso. É o que está nessa questão anterior. Quando... Só um minutinho aqui, gente. Voltando no slide anterior. Ele não vai voltar, a gente volta no outro aqui. Quando ele diz assim, ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher. Cada um de acordo com a sua aptidão. Gente, as aptidões, hoje elas estão explodindo em todos os campos. E nós vamos falar o seguinte, então a mulher agora vai ficar dentro de casa, ela vai lavar, cozinhar, passar, varrer, cuidar do maridinho, cuidar dos filhinhos e só. Gente, cuidar dos filhinhos é dos dois. Não existe pai que ajuda. Ou o pai participa, ou o pai é uma figura decorativa. O pai tem que participar. O projeto dos filhos não é da mulher, o projeto dos filhos é dos dois. Então nós precisamos parar com esse negócio de que tomar conta de casa é coisa de mulher. Tomar conta de casa é parte das funções do homem e da mulher. Os dois precisam estar juntos, certo? Principalmente numa sociedade como a nossa, em que nós nos estruturamos para que homem e mulher trabalhem fora, certo? E muito cuidado quando a gente manifesta o nosso preconceito com o elogio, né? A gente gosta muito de falar assim, não, a mulher é mais sensível, a mulher é mais carinhosa, então ela é melhor ficar com as crianças, a mulher tem mais jeitinho, então é melhor que ela trabalhe assim. Vai ser professora, vai se fazer enfermagem. Gente, a mulher tem que fazer o que ela quer fazer. Me lembro ainda, que a gente estava contando agora há pouco, aquela senhora não, é uma moça ainda, que é neurocirurgiã. Sem ela, aquela criança talvez tivesse morrido por falta de um médico especialista ali na hora. E nós vamos dizer que não, ela não podia ser. Ela tinha que estar em casa cuidando das crianças. Ela tinha que estar em casa varrendo o chão da sala. Gente, nós precisamos mudar a nossa cabecinha, né? Lembrando mais uma vez, né? O homem não é coadjuvante numa família. O homem é ator responsável, assim como a mulher é atriz responsável. Os dois são protagonistas dentro do lar. Os dois formam o lar. Não dá para deixar na mão da mulher tudo. Porque depois é muito fácil falar, você errou, você errou, você errou. Largou tudo, bicho? É que nem aquele pessoal que joga a bolinha para cima, né? Fica fazendo malabares. Vai jogando coisa, vai jogando. Até um determinado ponto ele consegue. Daqui a pouco as bolinhas começam a cair e vai falar assim, o cara é ruim? Não. Simplesmente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo bem feito,
certo? Nós vamos então caminhando para o nosso finalzinho, em função do tempo. É um tema que nós poderíamos explorar enormemente, principalmente a questão da violência, que a gente falou muito pouco, mas seria bom que a gente pudesse entrar com mais ênfase nisso. Quem sabe em próximas reuniões a gente possa falar com um pouco mais de ênfase nessa questão da violência que explode no nosso país, infelizmente, né? Mas nesse momento o importante é a gente lembrar o seguinte: libertar a mulher é libertar o homem, para que a gente possa formar uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais igual, em que tire do homem o peso de ser o mantenedor da casa e tire da mulher também o peso, né, de todo esse preconceito que a gente joga sobre ela, principalmente do papel da mulher na sociedade. Lembrando que nós somos espíritos, espírito não tem sexo, certo? A gente vem para cá dependendo daquilo que nós precisamos fazer, dependendo de qual é a nossa tarefa ou da nossa missão, ou seja lá o que for. Dependendo do que a gente venha fazer, é o que a gente vai escolher entre homem e mulher. Quais são as nossas necessidades de aprendizado? Qual será a nossa atuação no mundo? Então, se a gente entende que é assim que funciona, então nós não podemos ficar nessa situação de preconceito contra a mulher. É preciso que a gente pare com isso, né? Vamos mudar a nossa cabeça, mudar a nossa maneira de pensar, tá ok? Já falei muito, nossa. Gente, muito obrigado. Eu gostaria de agora encerrar, a gente fazer as nossas vibrações, fazer a nossa prece, para que nós possamos encerrar a nossa reunião. Agradecendo a todos pela paciência, pela atenção, me desculpando por ter prolongado, mas é um assunto muito legal, né? Se a gente pudesse, falaria a noite toda aqui a respeito. Vou convidar todos a que nós, novamente, fechemos os nossos olhos e nos liguemos a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos novamente, agradecendo pela casa que nos acolhe, agradecendo por tudo o que tivemos ao longo dessa semana. Todas as coisas boas, todas as experiências que resultaram em aprendizado. Agradecendo, Senhor, pelo Teu amor infinito que nos ampara e nos auxilia a cada dia, a cada instante. Queremos também nesse instante, Senhor, lhe pedir por todos aqueles que fazem parte dos trabalhos desta casa. Pedir, Senhor, para que a Tua mão amiga possa abençoá-los, ampará-los, que eles possam receber neste momento o remédio que buscam junto a nós e junto a Ti. Queremos também, Senhor, neste momento de pandemia, neste momento tão doloroso pelo qual passamos, pedir para que a Tua mão amiga possa abençoar os enfermos, os médicos, os socorristas, os técnicos, todos aqueles que estão envolvidos neste clima tão difícil, Senhor, de combate a esta doença. Permita, Senhor, que a Tua mão amiga distribua o lenitivo do Teu amor e da Tua luz entre todos eles. Pedimos também por todos os que estão em nossas casas e permitem que nós estejamos aqui, para que a Tua mão amiga também os abençoe, os ampare e ilumine. Pedimos pelos nossos governantes, por aqueles que têm tarefas na área da política, para que possam esquecer os seus partidos, as suas ideologias, os ganhos fáceis e pensar em quem precisa, pensar naqueles que os elegeram. Que nesse instante, Senhor, a Tua luz ilumine os seus pensamentos, a sua alma, para que tomem as melhores decisões em função do povo que tanto precisa. Permita, Senhor, que a Tua mão amiga os ampare e ilumine neste momento, para que as decisões tomadas possam amparar quem mais necessita. E por fim, Senhor, ampara a nossa casa, permita que ela continue nos dando condições de estarmos sob a Tua proteção, junto a ela, trabalhando, pedindo, Senhor, cada vez mais trabalho para que nós possamos nos redimir e para que possamos amparar quem precisa. E a nós, Senhor, ilumina os nossos caminhos. Nos ampara hoje e sempre, que assim seja.